Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui para vos trazer uma mensagem profética para a sua vida. Então vamos hoje ler um texto bíblico, no capítulo 4, versículo 3 de Efésios. Efésios capítulo 4, versículo 13, que diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós estamos aí numa série de mensagens vão ser quatro, Hoje nós estamos na segunda mensagem sobre o tema a agradável comunhão. O subtema de hoje é cultivando a comunhão. O que nós podemos ver no texto aqui foi exatamente isso, que Paulo está dizendo aqui, que para nos esforçarmos para preservar a unidade. Então, quando a gente vai falar em cultivar comunhão, a gente vamos aí entrar em algumas questões como escolhas difíceis, como correr alguns riscos. E isso vai exigir alguma coisa de nós, algumas coisas de nós, é o que nós queremos falar nesse dia de hoje. Então vamos lá. A primeira coisa que cultivando a comunhão exige de nós é a sinceridade. Às vezes é muito mais fácil permanecer em silêncio e deixar que as pessoas ao redor se prejudiquem por si próprias, Então, ao invés de falar a verdade, entretanto, o que fazemos, Nós, por uma questão dizendo que não queremos trazer ou machucar alguém, nós às vezes nos calamos. Mas a Bíblia fala para que nós falarmos a verdade em amor. Observe o que diz o apóstolo Paulo no capítulo 4, versículo 15 de Efésios. Mas seguindo a verdade com amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Isso é a verdade em amor. Pregar com amor, A palavra sincera, ela é, na verdade, um sinal de uma amizade verdadeira. Você quer ser verdadeiro com alguém, você tem que ser sincero com a pessoa. Observe o que diz lá o Salomão, olha o que ele fala sobre isso, no capítulo 24 de Provérbios, versículo 26. Olha só, como o beijo dos lábios é a resposta com palavras retas, Então, quando você vai dizer a verdade com amor, você vai ser sincero com aquela pessoa, E quem é sincero, ele não precisa ser rude, Ele pode corrigir isso, sabe, com brandura, com amor, Por isso que lá no capítulo 6 de Gálatas, olha o que diz o apóstolo Paulo justamente sobre isso. Eu quero que você atente para isso. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejais também tentado. Levai as cargas, versículo 2, vergai as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, isso quer dizer que nós, quando for ver alguém surpreendido, nós que dizemos que somos espirituais, devemos corrigir eles com o espírito de brandura, com brandura. Ainda falando sobre isso, nós temos aqui que a sinceridade pode provocar conflitos. O medo do que isso aconteça gera dissimulação e fingimento e cria um ambiente de desconfiança onde floresce a fofoca. Agora, observe esse texto com carinho. Olha só o que diz aqui, Eclesiastes capítulo 8 e versículo 6. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande mal o que pensa sobre o homem. Então, vamos tentar ter essa coisa, Vamos ter, tudo tem seu tempo. Talvez não seja esse o momento de você falar com a pessoa, então você vai ter que dar um momento, dar um tempo para que você possa falar e corrigir aquela pessoa que está andando no erro. Agora, quando nós falamos sobre isso,
Também existe aqueles que a disciplina em si vai levá-los à verdade. Olha o que diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 25. Disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Então, Paulo está dizendo aqui que quando nós disciplinamos com mansidão, né, aqui o segredo está em nós fazermos isso com mansidão. Vamos lá. Então, a segunda exigência para cultivarmos a comunhão exige a humildade. A mais eficiência destruidora da comunhão é o quê? O orgulho. E o orgulho. Por isso que o apóstolo Pedro, ele nos recomenda e nos dá um lembrete para a gente. Um ensinamento bem claro sobre isso. Diz o seguinte lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim, no trato de uns com os outros, cingindo-vos de todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça, concede o seu favor. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro. Eu queria rapidamente também aqui citar aqui outra passagem bíblica de apóstolo Paulo sobre a questão da humildade, que está lá no capítulo 2 de Filipenses. É muito importante essa passagem também. Eu não podia deixar de citá-la para você aqui também. Capítulo 2, versículo 2 a 4, diz assim: completai a minha alegria, de modo que penseis as mesmas coisas, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. E não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também que cada qual é dos outros. Então, tá aí a questão que também exige humildade. Humildade é você andar de mão dada com as pessoas, é reconhecer também a superioridade das pessoas. Também isso é muito importante. Vamos lá? A segunda coisa também que também vai levar-nos a cultivar a comunhão e que nos exige alguma coisa é a cortesia. Essa qualidade de que respeita as diferenças, né? Então, cortesia, de alguma forma, ela significa, né, que a gente precisa ser gentil, educada, amável. Observamos o que diz lá no capítulo 3 de Tito, versículo 2. Não defame a ninguém e não seja altercadores, mas cordatos, dando prova de toda cortesia para com todos os homens. Quando ele fala que não seja altercadores, isto é, não vive em disputa, não vive acusando, né? Então, é esse sentido que Paulo fala aqui, e nós precisamos aprender esses princípios. Dando continuidade aqui, ainda cultivando a oração, que nosso tempo é muito pouco, mas eu estou aqui sendo breve possível, exige também sigilo. Sigilo. Em um ambiente seguro, carinhoso e confiável, as pessoas se abrem. É preciso aprender a conviver assim e evitar a fofoca. Agora, olha que o grande sábio Salomão fala sobre a questão disso. Pessoas que falam demais. E aquele que quer cultivar uma comunhão precisa andar em sigilo. Vamos lá. O capítulo 16, versículo 28. Atente somente o que diz aqui. O homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Esse é o problema, a fofoca. Não fofoca. A gente vai... esses dias mesmo eu estava vendo com alguém que me falou assim, olha, eu vou te contar aqui, mas não fale para ninguém. Mas tudo bem. Fiquei na minha, não falei. Aí quando eu fui, alguém me telefonou, eu falo assim, olha, fulano falou isso, mas peraí, ele disse para que eu não contasse para ninguém, ele mesmo contou. Então, são pessoas inconfiáveis, pessoas que não guardam sigilo. Eu até comentei com a pessoa que ligou para mim, falou assim, olha, é sinal que Deus está me dando uma orientação que eu não devo
trazer nenhuma confidência com a pessoa, falar nada com essa pessoa, porque provavelmente ela vai até falar de forma distorcida. A fofoca geralmente ela faz isso, ela distorce do que foi falado. Para nós terminarmos, também ela existe constância. A verdadeira comunhão desenvolve através de hábitos de se reunir. Observem o texto bem conhecido entre nós, é Hebreus 10:25, que é quando nós falamos sobre isso, a questão de reunir, estarmos sempre juntos, em constância uns com os outros. Olha lá, capítulo 10, versículo 25 diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos demonstrações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então tá aí esse tema de hoje, cultivando a comunhão. Eu espero que você se atente para isso, que você cultive o que Deus colocou e nos ensinou. Cultivar a comunhão uns com os outros. Primeiramente com Deus, depois com os nossos irmãos. Ok? Então, vamos nós congregar, vamos nos reunir, vamos para a igreja, vamos ficar juntos ali, cultuando e adorando o Senhor. Isso também é a comunhão coronia. Ok? Que Deus te abençoe. Deixa eu lembrar para você, o céu é o nosso limite, e até amanhã para mais uma mensagem profética para a tua vida. Deus te abençoe.